Olá, minha amiga, meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo, muito contente por ter você aqui no contexto educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para o Contexto Educacional Responde, contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Esse é mais um episódio na busca pela exortação educacional com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, sempre com base em nosso contexto. Esse episódio é baseado nas inúmeras publicações do canal Contexto Educacional, no YouTube e mais recentemente no podcast Spotify. E por que não deixar de mencionar as leituras de artigos, publicações, entrevistas e palestras do filósofo Edgar Morin, bem como as revelações cósmicas de Jean Vauelan, para irmos além da transição planetária e posicionar o ser humano em sua reforma íntima nesse contexto e lançar luzes para a educação seguir em frente no sentido do que é preciso para responder a pergunta de para onde vamos? Vamos aqui contrapor as inúmeras posições a respeito de caminhos a seguir com a educação, mostrando e centrando naquilo que temos disponíveis e estão meio que empoeirados nas memórias educativas. A começar por aqui, que vem de encontro à atualidade e os alunos da nova era, que são presentes em nosso dia a dia. Essas crianças têm múltiplas inteligências e são invariavelmente experts em uma delas. É aí o papel da educação, além de identificar e de intensificar naquilo que facilita o seu aprendizado. Como vão observar no discorrer do episódio, não será por falta de informações para a educação mudar o rumo de sua prosa e seguir em frente adotando uma base sólida e contemporânea na elaboração ou reelaboração das peças da gestão pedagógica que conta no aluno da nova era. Em esse intrigante e importante aspecto do contexto educacional, só para lembrar, postamos os episódios nas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn e Twitter. Você também pode ouvir pelo podcast Spotify ou na sua plataforma mais usual. É só buscar pelo canal Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto. Por assim ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Ao estimular os sentidos na busca de que inteligência o aluno se destaca, a educação aguça os alunos à reflexão do que existe e a investigar a pluralidade de possíveis caminhos. Ao fazer isso, passa a entender o outro e suas diferenças. Quando muito se fala sobre a transição planetária e o buscar ao entender o cosmos e o nosso papel enquanto parte dessa criação, nos remete à reflexão sobre o uno e o macro, e que a educação é a saída para as conexões locais e globais no aprendizado, a glocalização, ou seja, o unir do pensar global e do agir local. Pensar no global em nosso planeta é importante para nossos alunos dar importância para uma esfera que gira em torno do seu eixo a uma velocidade de 1.666 km por hora em um dia. E pasmem, a uma velocidade de transição em torno do Sol
que é de 107.218 km por hora. Solta, sem ninguém estar segurando somente as leis da criação. Dizemos isso para que a educação coloque aos nossos alunos a importância de se viver bem em todos os aspectos da nossa convivência. No local próximo, do dia a dia, entre pais e filhos, no seio da comunidade, onde a retidão, o amor, a fraternidade, o altruísmo precisa ser praticado, e por que não fazer com que as ações sejam disseminadas a nível global, dada a quantidade de conflitos e guerras afora. Como havia dito, tudo isso acontecendo em nosso globo terrestre na velocidade colocada anteriormente. A educação precisa colocar essas reflexões aos nossos alunos. Um dos principais objetivos da educação é ensinar e praticar os valores humanos, como verdade, retidão, paz, amor e não violência. Atributos que levam o aluno e profissionais de educação a serem altruístas e realizarem uma reforma íntima. Isso deva começar já na educação infantil, por meio do ensinar e nas atitudes dos atores que fazem a educação. Isso faz com que eles compreendam a si, para que tenham a sensibilidade para com os outros e para com a humanidade. O conhecer o ser humano e as suas particularidades do seu papel em nosso planeta. A educação não está fazendo a sua parte. As ocorrências de realização são marcadas de modo incipiente na educação infantil, diminuindo no ensino médio e no fundamental, fazendo com que nossos alunos não fundamentem esses valores. Por isso a educação patina em fazer sua parte, principalmente porque é de praxe deixar claro no meio educacional que ensinar é na escola e educar é com a família. Essa razão de ser, sem entrar no mérito da família, mas pensando na formação do cidadão-aluno, é preciso que as relações internas dos sistemas educativos, representados pelos profissionais da educação, tenham atitudes de valores que mostram aos alunos como devem ser essas relações na sociedade. Ao ignorar a multiplicidade e a diversidade, tentando separar o inseparável, a educação fragmenta a realidade ao simplificar o complexo e não coloca nos projetos de formação via projeto político-pedagógico e projeto de formação dos alunos essas discussões. Como citado anteriormente, trazemos de volta as múltiplas inteligências existentes no ser humano e as inteligências afloradas. Como assim? Com o avanço do conhecimento científico, ficou evidente que a espécie Homo sapiens evoluiu para o sapiens sapiens, ou seja, o código do DNA de nossos humanos se transformaram e, portanto, nascem hoje com conhecimento pré-definidos, que não se tinha nas gerações anteriores. Isso virou uma bola de neve no desenvolvimento da humanidade e não tem retorno. Haja visto o comportamento das nossas crianças. Parecem que nasceram chipadas, sim, com o DNA evoluído ou decodificado. Então, como tratar a estrutura curricular e o PPP com base no formato de grade de formação, onde disciplinas ou matérias só servem para isolar os objetivos do meio e não considerar as múltiplas inteligências existentes na concepção desse ser humano? O que fazer a não considerar essa forma de trabalhar no projeto de formação do aluno? Eliminam o que acham ser uma desordem e contradição para se ter a sensação de arrumação com o currículo. Quando o que deva ser feito é romper com essa forma e mostrar a correlação existente entre as múltiplas inteligências
e as demais ciências da educação, evidenciando e deixando claro que a pedagogia é a ciência do ensinar, carregando-a de trabalho via a complexidade da vida humana em cima das situações atuais, tentando explicar outras ciências, sem o que é ineficiente e insuficiente para o ser humano atual e futuro. A educação, por meio de suas peças pedagógicas, isso não é de hoje, tem que caminhar e objetivar na busca de entendimento de perguntas que estão postas como: quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui e para onde vamos. Ao ser instigado por essas questões, o aluno, não temos dúvida, do aguçar em procurar o saber, bem como vão começar a se localizar no globalmente e na sociedade. Perceba a correlação das múltiplas inteligências e seus saberes. Pegando por uma das perguntas, quem somos, e colocá-la no mobilizador pedagógico, gerador de reflexões ou tema gerador, como queiram, pode-se buscar possíveis caminhos, onde as várias ciências e as múltiplas inteligências são tocadas, sem que precisam ser fragmentadas, como é feito com as disciplinas, matérias atuais. Essa pergunta aparece a questão de ordem como social, onde somos indivíduos pertencentes a determinadas famílias que está em uma sociedade, dentro de um país e planeta, que tem passado, portanto, histórias. Todos temos as nossas particularidades. É um jeito de ser, que são informações sobre o perfil psicológico da questão escolhida. Somos seres constituídos de inúmeras células. E aí entra a biologia. Mas são formadas de moléculas, entra a química. Essas moléculas são constituídas por átomos, que viram quando da explosão da criação, que iniciou-se a constituição de nosso sistema planetário, dentro desse universo, há cerca de 13,8 bilhões de anos. E por aí vai. Isso se aplica também a algum tema gerador / mobilizador mais comum na vida cotidiana do aluno. Invariavelmente, são identificados dentro dos seus conceitos culturais, como símbolos, linguagens, rituais, cerimônias, sagas, heróis. Ou instigando a curiosidade e não a tolhendo, como se observa com o engessamento dos apostilados nas escolas. Sem dúvidas, temas profundos como citados vir acompanhado do entender que o aluno é esse na sala de aula e responder qual a inteligência mais aflorada dentre todas. Tem-se que trabalhar como sendo uma sala polivalente. É preciso não deixar que o dia a dia fique enjoativo, virando algo passional. Aqui cabe uma pergunta: foi feito o diagnóstico sociopedagógico dos alunos no ensino letivo? Se sim, esse foi bem elaborado, tem-se o perfil de cada aluno. E será possível guiá-lo no aprender, dando valor a textos e suas ações dentro da sua inteligência aguçada, no estabelecer do plano de formação. Os saberes não devem cercear curiosidade, e sim despertar de outras inteligências, que contribuirá para a vida e esse verdadeiro papel da educação atual e futura. Toda a construção desses saberes dentro das múltiplas inteligências passam imparcialmente por todas as ciências da educação e do currículo. Essas temáticas vêm carregadas de conhecimento a serem buscado, o que suscita os alunos a entender a sua periferia e ir alicerçando e fortalecer o seu saber, buscando por sua dimensão histórica, psicológica, social, filosófica, e cada um desses aspectos traz esclarecimentos e informações importantes para o aluno. Toda a comunidade, sociedade e país tem certamente conceitos culturais para esse fim. O professor, ao buscar sempre
Trabalho interdisciplinar junto à formação do aluno dentro do plano de formação deste, vai ser preciso perceber que com as revelações de outros olares, vai ficar muito mais interessante entender como uma formação de aprender. O professor deve procurar ter essa cultura menos especializada, enquanto não existir uma mudança na formação inicial e na organização dos saberes. O professor de línguas ou polivalente, por exemplo, precisa conhecer um pouco de história e de psicologia, assim como de matérias como matemática, física, precisam de uma formação em literatura e vice-versa. Nos tempos atuais, existe uma distância absurda entre as humanidades e as ciências, o que agrava as duas e as demais. Somente a comunicação entre as ciências é que vai proporcionar o nascimento de uma nova cultura, devendo perpassar pela formação de todos os professores, o que contrapõe com as atuais formações em que todas as disciplinas são ministradas no formato tradicional e com agravante por docentes que invariavelmente não são da ciência, deixando-o formando em que a realidade que encontrará pela frente no exercício da profissão. Nesse contexto, o professor vai ter que aprender a trabalhar de forma conjunta, vai se autoformar quando passa a conhecer e a escutar os alunos. É dessa postura de diálogo que as nossas necessidades do modo de ensinar vão surgir, cabendo ao professor entendê-la. Queria aqui repetir o que temos insistido nos vários episódios publicados, utilizando do detalhar de Edgar Morin ao discorrer sobre a reforma educacional e sua aplicabilidade no cotidiano da educação. Reforço nota de Edgar Morin, assim, descrever sobre uma reforma enfatiza nossa visão. Ou seja, nenhuma mudança é feita de uma só vez. Não adianta um ministro querer revolucionar a escola se os espíritos não estiverem preparados. A reforma vai começar por uma minoria que sente necessidade de mudar. É preciso começar por experiências pilotos, em uma sala de aula, uma escola ou uma universidade, em que novas técnicas e metodologias sejam utilizadas e onde os saberes necessários para uma educação do futuro compõem o currículo. Teríamos desde o começo da escolarização temas como compreensão humana, a época planetária em que se buscaria entender o nosso tempo, nossos dilemas, nossos desafios, o estudo da condição humana em seus aspectos biológicos, físicos, culturais, sociais e psíquicos. Dessa forma, começaríamos a progredir e finalmente mudar. Avança na aplicabilidade de temas profundos da condição humana da seguinte forma: os professores polivalentes das escolas primárias são os ideais para tratar desse assunto. Por não serem especialistas, têm uma visão mais ampla dos saberes. Eles podem partir da problemática do estudante e fazer um programa de ensino cheio de questões que partissem do ser humano. O polivalente pode mostrar aos pequenos como se produz a cultura na televisão, no videogame, do qual eles estão imersos desde cedo. Já a escola que trabalha com jovens deve dedicar-se à aprendizagem do diálogo entre as humanísticas e científicas. É um momento ideal para o aluno conhecer a história de sua nação, situar-se no futuro de seu continente e da humanidade. Às universidades caberia a reforma do pensamento para permitir o uso integral da inteligência. Temos que caminhar muito para entender as questões colocadas inicialmente, que vamos repetir, ou seja, quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos.
além de dispor sobre o tema intitulado A Genuína Essência da Educação. Como caminha para elucidar essas questões, é preciso enfatizar a importância do ser humano e realizar a sua reforma íntima, entendendo a transição planetária e avançando para a revelação cósmica eminente. Pode assar insistência de nossa parte, mas é só olhar à nossa volta e constatar que temos novos seres entre nós, nos vários níveis de ensino, agindo de forma contundente ao aplicar os valores humanos que estão cristalizados em seus DNA. E o que dizer do descoberto nas diversas ciências que colocam a humanidade de boca aberta? Mas a nossa educação está fazendo o que para acompanhar esse contexto? No que depende de nós, vamos estar aqui apresentando as temáticas cabíveis. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Confere aí se escreveu no contexto educacional, pois é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Amor fraterno e altruísmo, que assim seja e assim se faça.